italiano avrà quindi il pane necessario alla sua vita, ma se anche gli fosse mancato non ci sarebbe mai, dico mai! A história desta sociedade esportiva chamada Palmeiras se confunde com a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito armado da humanidade que matou mais de 70 milhões de civis e mudou os rumos das nossas vidas e de bilhões de pessoas em todo o planeta. Os reflexos deste confronto bélico atingiram todos os segmentos das sociedades nacional e internacional. A política, a economia, a cultura e também o esporte suportaram os desdobramentos inevitáveis do sangrento confronto. 2 Copas do Mundo de Futebol e também 2 Olimpíadas deixaram de ser realizadas durante o trágico evento. Italia bella mostrati gentile, e figli tuoi non li abbandonare. No Brasil, um dos gigantes do nosso futebol sofreu na pele o preconceito de levar no nome a referência Itália, país que fez parte do eixo, ao lado de Alemanha e Japão, grupo derrotado na guerra. Algo por qual passou outro Palestra Itália, o de Minas Gerais, hoje Cruzeiro. Getúlio Vargas namorou a Alemanha e a Itália, mas depois apoiou publicamente os aliados, liderados por Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra. Em meio ao conflito em 1942, o Palestra Itália, fundado em 14, era perseguido pela ligação com as coisas italianas. Perseguição que obrigou a mudança imediata do nome do clube. Em agosto daquele ano, o Brasil entrava na Segunda Guerra Mundial. O historiador Fernando Galupo conta a transição que decretou o fim do Palestra e fez surgir o Palmeiras. Alô, alô, ouvintes de todo o Brasil, diretamente do Estádio Municipal do Pacaembu. Passamos a transmitir o sensacional cotejo entre o São Paulo Futebol Clube e o Palestra Itália, que hoje joga pela primeira vez com a sua nova denominação. Não mais Palestra Itália, e sim Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom o tempo desta tarde do dia 20 de setembro de 1942. Até então, o grande time se chamava Palestra Itália, mas por força da guerra, teve que mudar de nome, mas não mudou o seu destino e logo sagrou-se campeão. A Segunda Guerra fazia vítimas pelo mundo todo. Pracinhas brasileiros já marchavam em solo europeu, quando o presidente da República, Getúlio Vargas, baixou o decreto proibindo o uso de nomes e expressões estrangeiras, atingindo em cheio o Palestra Itália, que se viu obrigado a mudar para Palmeiras, conservando assim a letra P de Palestra no seu distintivo. Grande inimigo na época, o São Paulo torcia para que o Palestra fosse fechado e sonhava herdar o estádio alviverde. Quis o destino que o primeiro adversário, com o novo nome, fosse o São Paulo Futebol Clube. Durante a semana do jogo, o tricolor fez campanha para que a torcida recebesse o Palmeiras sobre vaias no estádio do Pacaembu, alegando que o time era ainda italiano, ou quinta coluna, ou seja, traidor da pátria. Mas, orientado pelo capitão do exército e emérito palestrino Adalberto Mendes, os jogadores do Palestra entraram em campo carregando a bandeira brasileira. Como vaiar a nossa bandeira? O Palmeiras foi recebido sob aplausos. Bola rolando, o Verdão se mostrou muito superior e aos 19 minutos fazia 1-0 através de Cláudio Cristóvão Pinho. Os palmeirenses passeavam em campo e aos 22 minutos do segundo tempo já venciam por 3-1, quando tiveram um pênalti ao seu favor, resultando de uma entrada violentíssima do zagueiro de São Paulino Virgílio sobre Og Moreira. Foi a desculpa que os tricolores procuravam. Aprontaram uma tremenda confusão e abandonaram o campo de jogo. O juiz esperou o tempo regulamentar e terminou o jogo com a vitória do Palmeiras, que assim sagrou-se campeão paulista por antecipação. A campanha não deixou a menor dúvida.
17 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Foram 65 gols a favor contra apenas 19 gols sofridos. Foi o feito histórico. O mesmo time foi campeão do torneio início com o nome de Palestra e campeão paulista com o nome de Palmeiras. Enquanto o novo time comemorava o título de campeão, o adversário era sempre lembrado como Fujão por todo sempre. Nel febbraio 1910 si intensifica enormemente il flusso dei nostri emigranti verso le Americhe. Mamma mia dammi 100 lire che all'America voglio andare. A Itália sempre estará no sangue do Palmeiras. Se ela foi o motivo da alteração do nome em 1942, bem antes, em 1914, foi também o da fundação do Palestra Itália. O clube mudou o nome, mas não a essência. A forte influência italiana fundou um dos maiores clubes do Brasil e o mantém vivo até hoje. Júlio Ragazzi cita a presença de 2 times italianos na cidade de São Paulo que moveram a ideia de fundar uma equipe da colônia. A fundação do Palestra, ela aconteceu no dia 26 de agosto de 1914, mas ela começou um pouco antes disso, quando vieram jogar em São Paulo o Torino e o Pro Vercelli, no começo do mês de agosto de 1914, convidados pela APIA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, e pela LPF, Liga Paulista de Futebol. Essas duas entidades, elas tomavam conta do futebol paulista e elas estavam brigando, porque havia 2 campeonatos, para quem era a liga mais forte. E uma das maneiras que eles encontraram para tentar mostrar sua força era convidar times estrangeiros, e trouxeram times italianos, porque a cidade de São Paulo, em 1914, tinha quase 40% da população era descendente de italiano. A LPF, ela trouxe o Torino para jogar aqui em São Paulo. Para o Torino vir para o Brasil, teve uma participação do círculo italiano, de pessoas envolvidas com a comunidade, e durante os intervalos dos jogos do Torino, o Torino foi convidado para vários eventos aqui em São Paulo. E ele foi convidado para um almoço da comunidade italiana, oferecido pelos funcionários do Matarazzo, e um dos dirigentes do Torino era o Vittorio Pozzo, que em 34 e 38 seria o técnico da Itália bicampeão do mundo da Copa. Nesse almoço, o Vittorio Pozzo perguntou: olha, São Paulo tem tanto italiano que mais parece Nápoles. Por que vocês não fundam um clube de italianos? E aí os italianos se reuniram no dia 26 de agosto no Salão Alhambra e fundaram o Palestra Itália. E a maioria dos fundadores do Palestra eram funcionários do Matarazzo, ali da Rua Direita, que o escritório administrativo do Matarazzo ficava na Rua Direita. A maioria deles eram de lá e alguns pequenos comerciantes. Nunca houve nenhuma ligação com o Corinthians, nunca houve nada, não tem essa história de dissidência. O Palestra Itália nasceu totalmente à parte de qualquer outro clube. Se um dia tivesse alguma coisa, seria o Espéria, porque muitos esportistas saíram do Espéria para vir para o Palestra, mas mesmo assim eles vieram depois que o clube foi fundado. Então, basicamente, Quesada, o Palestra foi fundado pelos italianos, funcionários do Matarazzo, ali da Rua Direita, e o clube foi fundado na esquina da Rua Direita com a Praça da Sé, no Salão Alhambra, prédio demolido em 1965. As perseguições históricas e as dificuldades marcaram sempre a vida do Palestra Palmeiras. O clube sempre lutou contra aqueles que criaram obstáculos para a existência dele. O futebol impulsionou esta força para seguir em frente. A primazia é uma marca do Verdão. A ousadia também. Outro historiador, J. Cristianini, destaca os momentos em que o clube se colocou à frente dos demais rivais em várias situações. A fundação de um clube para imigrantes italianos. Se eu tivesse que escolher uma palavra para definir o que foi o Palestra Itália e o que é o Palmeiras, eu diria: a palavra é ousadia. Ousadia de ser, em 1914, fundar um clube para todos os italianos. Isso que pode parecer simples hoje em dia era muito difícil. A Itália era nova, os italianos que tinham vindo para cá poucos sabiam e sabiam muito pouco da unificação italiana feita anos antes. O Palestra Itália serviu para mostrar a todos italianos e ítalo-brasileiros que a Itália então era uma pátria, um hino e uma bandeira. Isso em 14. Ainda em 14, foi ousado em promover uma festa, um grandioso baile, para apresentar o clube à sociedade, o que não era comum. Mas isto serviu para que o cônsul usasse essa festa para mostrar que a Itália estava unida e que era só um país.
O Palestra a serviço de São Paulo? Ousadia que se revelou logo depois, em 1918, quando da gripe espanhola, uma epidemia muito séria que ceifou muitas vidas no mundo todo e bastante no Brasil, em que o Palestra transformou a sua sede em hospital e colocou todos os seus sócios, que eram médicos, a serviço da população. A compra do Parque Antártica? Ousadia maior em 1920, quando o Palestra, que era um clube novo, tinha só 6 anos de vida, comprou o Parque Antártica, que era uma casa, que era um local onde os paulistanos e paulistas passavam os fins de semana, promoviam festas e tudo mais. Seria como se hoje um clube ainda novo tivesse a petulância, digamos, de comprar o Parque de Ibirapuera, que era o que o Parque Antártica representava para a população naquela época. A era do profissionalismo? Ousadia que teve de, nomeando uma diretoria de jovens, com Dante Delmanto, Eduardo Matarazzo e outros à frente, para que se preparassem para o profissionalismo no começo dos anos 30. O Palestra se preparou de tal maneira que foi tricampeão em 32, 33, 34, perdeu 35 por um jogo e ganhou 36. Seria pentacampeão paulista e foi, em 33, o primeiro campeão brasileiro de clubes de futebol profissionais. Torneio que hoje é conhecido como Rio São Paulo, porque, embora tenha começado com mais estados, por problemas de transporte, tudo acabou se tornando um torneio entre paulistas e cariocas, que o Palestra aproveitou e ganhou. A fundação do Estádio Palestra Itália? Ousadia de que em 1933 transformamos o Parque Antártica, então um modesto campo de futebol, num estádio de cimento armado. Foi uma primazia, foi o primeiro com iluminação, com alambrado. A iluminação veio um pouco depois, mas com alambrado e com tribunas e tudo mais, transformando aquilo que era um campo de futebol num estádio. Os Jardins Suspensos? Ousadia que se revelou muito maior ainda em 1964, quando construímos o Jardim Suspenso, já então como Palmeiras. Depois de ter passado da maior ousadia, que foi em 42, quando tentaram nos diminuir e nos agigantaram. Tentaram nos fazer pequenos e nos tornamos gigantes, quando mostramos que sabíamos ser brasileiros, como diz a nossa letra do hino. A Era Parmalat? A mesma ousadia se revelou muito tempo depois, em 1992, quando fomos o primeiro, portanto outra primazia, de estabelecer um sistema de cogestão com resultados extraordinários, que serviu de modelo e exemplo para todos os demais clubes brasileiros, transformando o clube numa administração vinda de fora, com profissionalismo e vencedora, obtendo todos os títulos que o Palmeiras obteve nos anos 90. O novo estádio, o Allianz Parque? E também a ousadia agora de, sem dinheiro público, sem nenhum favor de espécie alguma, apenas e tão somente com o trabalho, estabelecer uma nova arena que será a alavanca para que o Palmeiras, neste novo século, se torne o mesmo gigante, o mesmo vencedor que foi no século passado. Se ele obteve o título de campeão do século, nós temos um aviso a dar aos nossos adversários. Pretendemos obter o bi. A história do Palestra Palmeiras tem dezenas e dezenas de capítulos. Sendo assim, seriam necessários 100 anos para contá-la nos mínimos detalhes. Aqui compilamos alguns fatos marcantes desta centenária trajetória. Ao abrir os incontáveis livros sobre o Palmeiras, me deparo com os capítulos que apontam os grandes ídolos. Craques eternos, inesquecíveis, consagrados. Dos mais recentes aos ídolos dos tempos em que não tínhamos TV e internet, apenas jornais e o rádio. Alô, alô, ouvintes de todo o Brasil, diretamente do Estádio Municipal. Craques que embalaram várias gerações. Uma delas a de Joelmir, outra de Mauro e atualmente a dos mais jovens como Luca e Gabriel. Amor pelo Palmeiras e pelos grandes ídolos que começou com Joelmir, então jornalista esportivo. Amor passado a Mauro, jornalista e palmeirense, e aos netos palestreiros. Amor que fez um mestre do jornalismo deixar a crônica esportiva por causa do Verdão. Até que um dia fui fazer o Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, na tribuna de imprensa, e como torcedor patológico e patogênico que sou, né?
Patológico porque doente ou doentio, e patogênico porque eu transmito essa doença para a família inteira. Então eu, como patológico palestrino, eu na tribuna de imprensa do Pacaembu, era o jogo, o mandante era o Corinthians, e então a torcida do Corinthians estava do lado de cá da tribuna de imprensa. Palmeiras em cima da hora faz um gol quase olímpico pelo Romero, cobrando uma falta na bandeira de córner, rasteira, a bola entra, e eu comecei a dar banana para a torcida do Corinthians, direto da tribuna de imprensa. Bom, resultado, naquela época, se um jornalista confessasse a sua predileção, era demitido pelo jornal ou pela rádio. O público não aceitava isso, e os donos da mídia também não. Então eu, me abrindo ali como palmeirense, fanatizado, quase fui linchado pelos corintianos que tentaram invadir a tribuna de imprensa. Eu tive de ser rebocado pelos colegas, levado para uma perua da Rádio Pan-Americana e retirado do Pacaembu às pressas, né? Às pressas, antes que a multidão se derramasse para fora, porque o gol foi em cima da hora, né? E foi assim que eu, a caminho do jornal, cheguei lá. E a primeira coisa que eu escrevi não foi sobre o jogo, foi uma carta de demissão. De demissão do jornal e demissão da profissão. E foi o que realmente aconteceu. O jornal não quis aceitar, mas no dia seguinte já não apareci mais lá, nunca mais voltei. Abandonei a profissão de cronista esportivo porque havia um conflito de interesses entre ser um jornalista isento naquela época, imagine, e a minha paixão pelo Palmeiras. Resultado, fui demitido pelos corintianos da profissão de jornalista esportivo. O filho de Joelmir mantém as duas paixões. Mauro explica a Gabriel como seguir apaixonado pelo Palmeiras e ao mesmo tempo ser imparcial no jornalismo. O meu babo, o Joelmir, ele virou jornalista esportivo porque ele era palmeirense. E ele passou o Palmeiras pra mim e também o jornalista esportivo porque eu só sou jornalista esportivo porque eu sou palmeirense. Um dia eu vou me aposentar do jornalismo, mas jamais vou me aposentar do Palmeiras. Só que o babo, Gabriel, ele teve, o seu nono, teve que largar o jornalismo no início dos anos 60 porque ele não conseguia ser imparcial, isento e objetivo. Ele era muito mais palmeirense que jornalista. E evidentemente que além de ele ter sido muito mais palmeirense do que eu, ele também foi mais jornalista do que eu. E o nono, o meu babo, ele me contava histórias do Berda Catani, do Djalma Santos, do Valdemar Carabina, do Valdemar Fiume, do Geraldo Escoto, do Zequinha, do Dudu, do Chinesinho, do Jair Rosa Pinto, do Humberto Tosi, do Mazola, do Julinho, do Lima, do Rodrigues Tatu, da autêntica primeira academia, que nem se chamava Primeira Academia, do time campeão da Copa Rio de 50 e de 51. Ele lembrava da primeira academia de Valdir, de Djalma Santos, Carabina, de Djalma Dias e Ferrari, Dudu e Ademir da Guia, Julinho, Servilho, Tupanzinho e Rinaldo, do grande Ademar Pantera, de tantos nomes maravilhosos que fizeram a primeira academia, como a segunda academia, que essa eu vi jogar, a de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. Nomes que a gente jamais vai esquecer de um dos poucos clubes da história do Brasil que tem dois nomes. Palestra Itália, que morreu líder em 42, Palmeiras, que nasceu campeão no mesmo ano, campeão paulista contra o São Paulo, que não ficou em campo. O nono me ensinou tudo que é Palmeiras. E ele também, né, Gabriel? Ensinou tudo que a gente é. Palmeiras, né? Exatamente. Você lembra a primeira vez que você foi ao Palestra Itália? Eu lembro. Foi contra o São Caetano. 2007. 2007, exatamente. E logo depois o Palmeiras seria campeão pela primeira vez que você viu, em 2008, o último título paulista, né? Exato, contra a Ponte Preta. A maior goleada da história dos campeonatos paulistas. 5-0. Show de quem? O nosso artilheiro naquela tarde no Palestra? Alex Mineiro. Foi o maior centroavante que você viu no Palmeiras? Um dos, se não o melhor. De 2007 pra cá, quais são os 11 melhores jogadores que você viu do Palmeiras? Pra mim, o goleiro, é claro, Marcos. De lateral direito, Cicinho. Dos dois zagueiros seria o Roque Júnior e o Henrique. De lateral esquerdo, o Armeiro, o colombiano.
Então seria 2 volantes, que seria o Martinez e o Pierre, o Cleiton Xavier e o Valdívia como meio atacante, e no ataque Edmundo e Alex Mineiro. E treinador, você viu o Palmeiras com o Luxemburgo e viu o Palmeiras com o Filipão. Quem seria o maior treinador da história do Palmeiras pra você, Gabriel? Luxemburgo. O Babo me ensinou muito de Ventura Cambon, de Filpo Nunes. Eu vi um pouquinho do mestre Tele Santana no Timaço de 79, mas eu vi e vibrei muito com o Luxemburgo quando saímos da FIRA em 93 e ganhamos 5 títulos em 19 meses, em 93, 94. Aquele time maravilhoso, a Via Láctea montada pela Parmalat em 96, os times campeoníssimos do Filipão. É difícil, nunca sei se o melhor treinador da história do Palmeiras é Luiz Felipe Luxemburgo ou Vanderlei Scolari, mas acho que o mestre de todos eles é o grande Oswaldo Brandão, que foi atleta do Palmeiras, foi treinador campeão paulista em 47, em 59, em 72, em 74, bi-brasileiro em 72, 73, o grande mestre Oswaldo Brandão. O maior time que meu pai me ensinou da história do Palmeiras foi Oberdan, Djalma Santos, Luiz Pereira, Valdemar Fiume e Geraldo Escoto, Dudu e Ademir da Guia, na frente Julinho Botelho, Jair Rosa Pinto, aí podia ser Mazola, podia ser Humberto Tosi, César Maluco, mas é o grande Evair e Rivaldo pela ponta esquerda. Esse é o maior time que eu li e ouvi do meu pai, mas o maior time que eu escalaria em 100 anos de palestra e 72 anos de Palmeiras seria Marcos, Djalma Santos, Luiz Pereira, Valdemar Fiume e Roberto Carlos, Dudu, Jair Rosa Pinto e Ademir da Guia, Julinho Botelho, Evair e Rivaldo. O maior time que eu vi jogar de 72 pra cá em estádios e estúdios teria Marcos, Cafu, Luiz Pereira, Antônio Carlos e Roberto Carlos, Dudu, Alex ou Leivinha e Ademir da Guia, Edmundo, Evair e Rivaldo. E mais um monte de gente maravilhosa, não só porque vestiu a camisa alviverde, mas porque vestiu a nossa camisa. E, Gabriel, o que o Nono te ensinou como palmeirense? Ele me ensinou muitas coisas. Ele me ensinou que o Palmeiras sempre ia ser sofrido desse jeito que é e tem que aguentar. E tem que ter esperança. Afinal, qual é a cor da esperança? Verde. Verde, alviverde. Palmeiras não é mais, o Palmeiras não é menos. É Palmeiras, basta. Palestra que nos ensina o Palmeiras que é nossa sina há 100 anos. Mas você viu também uma coisa no vestiário do Palestra Itália que é inesquecível. Você lembra que tinha lá no vestiário, um pouquinho antes da entrada do vestiário do Palmeiras e do visitante no Palestra Itália? A frase que ele escreveu: explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. Joelmir, Mauro e Gabriel representam 3 gerações de palmeirenses que viram craques e mais craques, incontáveis. Aimoré Moreira, Fedato, Alfredo Mostarda, Arce, Ademir da Guia, Galeano, Romeu, Caetano Iso, Humberto Tosi, Rodrigues, Luiz Felipe Escolar, Emerson Leão, Cafu, Antônio Carlos, Djalma Santos, Alex, Jair Rosa Pinto, Tupanzinho, César Maluco, Julinho Botelho, Servilho, Mário Travalini, Fábio Cripa, Ferrari, Bianco, Amaral, Valdívia, Ministrinho, Tele Santana, Jorge Mendonça, Wagner Love, Echevarrieta, Marcos, Júnior Baiano, Vila Dônego, Lima, Vavá, César Sampaio, Roque Júnior, Euler, Nascimento, Luxemburgo, Kleber, Toninho, Geraldo Escoto, Valdemar Fiume, Chinesinho, Tonhão, Edu Bala, Miller, Mazola, Jorginho Putinati, Oberdan Catani, Del Nero, Roberto Carlos, Zequinha, Valdemar Carabina, Evair, Mazinho, Luiz Pereira, Primo Zanota, Cláudio Pinho, Djalma Dias, Marcos Assunção, Pedrinho, Gino Imparável, Paulo Nunes, Salvador, Rincon, Zeca, Junqueira, Dudu, Jurandir, Leivinha, Zinho, Edmundo, Zete, Juninho, Liminha, Valdir de Moraes, Oswaldo Brandão, Heitor, Djalminha, Edilson, Og Moreira, Leivinha, Luizão, Flávio Conceição, Rubens Minelli, Oséias, Filpo Nunes, Sérgio, Luiz Artimes, Jair Pisserni, Juvenal, Ponce de Leão, Ernesto Imparável, Veloso, Rivaldo, Wagner Bacharel, Edmundo e Asprilha. Eles fizeram a história destes 100 anos de Palestra Palmeiras. Com amor, empenho e suor, esses ídolos construíram a rica trajetória de uma paixão eterna. Eles estiveram nos grandes jogos e conquistas. O jornalista Márcio Trevisan recorda as partidas que jamais sairão do inconsciente alviverde. A Copa Rio de 51, a Libertadores de 99, os 2 bicampeonatos brasileiros nos anos 70 e 90 e o fim do jejum de 16 anos sem títulos com o bipaulista são inesquecíveis. O divino Ademir da Guia será eterno. Ademir da Guia
dedicou 16 anos à Sociedade Esportiva Palmeiras e nesse tempo ele conseguiu ser campeão paulista durante 5 vezes, brasileiro durante 5 vezes. Palmeiras projetou o Ademir da Guia, levou-o até a seleção brasileira, teve uma Copa do Mundo em 74, esteve na Alemanha, então Ademir deve tudo isso ao Palmeiras. Um jogador dedicado, um jogador que jogou 901 jogos, jogou praticamente 60 jogos durante o ano, então foi um jogador que, acredito, deu muitas alegrias à torcida, e isso é muito bom. E quando se fala em Ademir, é raro não lembrar de um fiel companheiro, aquele que contribuiu para construir a lendária dupla, Dudu e Ademir da Guia, tempos das duas academias de futebol. A gente não tem como comparar, não tem comparação, porque a primeira academia, tecnicamente falando, eram todos jogadores, a maioria de seleção brasileira. A segunda academia, idem. Então, a única coisa que a gente tem a dizer é que a segunda academia, ela perdurou mais, ela ficou por 4 anos ganhando títulos. O seu Brandão permaneceu mais, e ao contrário do Filpo Nunes, que ficou somente 1 ano. Então, quebrou. Quando o Filpo Nunes saiu, quebrou um pouco aquele sentido de academia. Mas do seu Brandão ficou mais marcado. Tecnicamente, as duas eram muito boas. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Evair, ídolo que ajudou a encerrar o jejum de 16 anos e a conquistar a Libertadores. Ele virou um ícone. Em 93 veio o título. Havia um entrosamento muito forte, havia uma comissão técnica muito bem preparada, então te dava confiança cada vez mais, né? E o time foi crescendo dentro da competição, estreou bem, ganhou bem, então isso foi trazendo confiança até chegar o dia da decisão, até chegar o dia do título, né? Aquele dia foi todo especial, né? Aquela semana foi toda especial. Nós perdemos a primeira partida, fomos para um hotel fazenda, ficávamos lá, nós comíamos, treinava, dormia pensando no jogo, não tinha outra coisa para se fazer. Era momento de escrever uma história, era aquilo que mais nos importava. O polêmico e temperamental Edmundo também se consagrou na pele alviverde. Eu cheguei no Palmeiras, não sabia do tamanho, da magnitude do Palmeiras e do período que o Palmeiras estava sem conquista de título. Tive o grande desafio da minha vida que era levar o Palmeiras a um título paulista, um título brasileiro depois de 17, 18 anos. E isso era uma responsabilidade muito grande para mim naquela época como jogador e jovem, né, que eu era. Mas isso me fez crescer, me fez amadurecer, me fez jogador desde o dia que eu cheguei até o último dia, a última partida que eu joguei em 2007. Eu gostaria muito de fazer parte dessa história e acho que faço. O que aconteceu em 93, 94, daqui a 100 anos, meus netos, meus bisnetos vão poder acompanhar essa história. Eu recebi do Palmeiras tudo de melhor que um atleta pode ter e eu procurei retribuir da mesma forma. Procurei dar sempre o meu melhor. Claro que de vez em quando eu extrapolhei pelo meu temperamento, mas mesmo assim fui sempre muito compreendido pela torcida do Palmeiras. Então serei eternamente grato por tudo, por todos os momentos que eu vivi vestindo a camisa do Palmeiras. Que a dureza do prédio não tarda. Do meio-campista César Sampaio, campeoníssimo da década de 90. Ave César. O time de 93 e 94, né, foi início de uma década de conquistas. Eu particularmente acho que os anos 93 e 94 foram os anos assim que eu tive mais satisfação, prazer, né, e até desfrutei da qualidade de jogar futebol, principalmente no início da década de 90 aí, conseguiu darmos início aí uma década de títulos importantes, combinando com a Libertadores de 99, né, que tive a oportunidade de fazer parte de um grupo vencedor. Do ídolo mais recente, o último grande, um santo chamado Marcos. Acho que nesses 100 anos, da minha parte, da minha contribuição que eu pude dar um pouco para essa história, com certeza deve ter sido a Libertadores, né? Até porque os outros títulos do Palmeiras todos tinham, né? Tinha todos os outros títulos. Na minha passagem que muita coisa faltou, né? Lembrando a todos também que o meu nome foi construído aqui na história do Palmeiras, não foi na época da Academia 1, nem da Academia 2, nem da Parmalat. O meu foi construído na época do Bom e Barato. Né? Então, eu acho que a grande coisa que eu devo ter feito aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras foi ter participado dessa Libertadores, que foi um título exclusivo, inédito. Só o pênalti do Zapata, inclusive, que a gente nem peguei, né?
Então, falando, a melhor defesa que eu fiz sem ter relado na bola foi aquela lá. Então, quando falam em Libertadores pra mim, a única coisa que eu penso é a bola saindo pela lateral ali da trave, batendo na placa e eu sendo comemorar. Né? E também o fato assim, da Série B, né, de ser um dos jogadores que participaram da primeira vez que o Palmeiras caiu pra Série B e de ter disputado que é claro que pro torcedor não é considerado um grande título assim, né, pela história do Palmeiras, mas pra mim, pela dificuldade que foi toda de poder participar, pra mim também é um título que eu guardo com muito carinho. De Felipão, técnico da campanha da Libertadores e do último título importante do Verdão. O time que teve essa participação como tiveram esses atletas hoje é aquele exemplo que o Palmeiras precisa ter para o resto da sua história. Que nos últimos 12 ou 14 anos passaram 23 técnicos pelo Palmeiras, passaram 262 jogadores. Essa é a equipe vencedora. A equipe que enfrentou todas as dificuldades que vocês podem imaginar e algumas outras e se tornaram vencedores. Nesses 2 anos, tanta coisa foi vivida por todos nós que nesse momento a classificação ou chegada de um título importante como esse vem premiar uma obstinação de todo um grupo em buscar uma alternativa para as nossas dificuldades. De Luxemburgo, técnico do bipaulista e bibrasileiro. Foram títulos importantes, foram competições, importante ocupação de espaço meu, pessoal, profissional, do Palmeiras, que tinha o São Paulo como referência, que era o grande time do Brasil a ser batido, o grande clube do Brasil a ser espelhado. Hoje nós temos centro de treinamento de todos os clubes. O pioneiro foi o São Paulo, obrigou todas as outros clubes a crescerem. Então tem até palestra que eu faço quando nós direcionamos o nosso trabalho para o São Paulo. O Palmeiras marcou muito na minha vida, tivemos grandes times, né, que nós montamos lá, 2 times fantásticos. Tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras, por tudo que representou para mim profissionalmente. O Palmeiras tem uma academia, né, uma característica reconhecida pelo público brasileiro, torcedor brasileiro, como time que joga acadêmico, né? Então, até uma discussão nossa lá, quem for o Palmeiras e tentar fazer um time aguerrido como a do Corinthians, como a do Flamengo, não vai conseguir. O Palmeiras tem que ter essa coisa de academia, de jogar bola, de ser uma coisa bonita. Então, essa é uma escola que tem. Ídolos e mais ídolos. Valdemar Fiume, Heitor, Leão, Junqueira, Julinho Botelho e Luiz Pereira. Todos brilharam no Palestra Itália e ou no Palmeiras. Do estádio Palestra Itália à nova arena, Allianz Parque, são mais de 100 anos. No final do século XIX, a Companhia Antártica Paulista de Bebidas criou um espaço de lazer para os funcionários, inclusive com um campo de futebol, um dos primeiros da cidade de São Paulo. Com o aumento do interesse pelo esporte trazido pelos ingleses, o espaço começou a ser mais usado e a empresa alugava constantemente o local para os pequenos clubes da capital paulista. No dia 3 de maio de 1902, um jogo oficial aconteceu. O Mackenzie bateu o Germânia, atual Esporte Clube Pinheiros, por 2-1 pelo Campeonato Paulista. O Germânia mandava os jogos no Parque Antártica, mas em virtude da Primeira Guerra, por causa da origem alemã, o estádio foi repassado pelo governo ao já extinto América da Capital. Em 1917, o Palestra Itália, com 3 anos de existência, já mandava os jogos no campo da fábrica de bebidas. E em 1920 comprava o espaço com a ajuda da Companhia Matarazzo por 500 contos de réis, uma fortuna à época. Em 1933 foi construída as grandes arquibancadas de concreto, marco da inauguração do Estádio Palestra Itália para 30 mil pessoas, o mais moderno estádio do país. No Palestra, o Palmeiras ganhou o principal título da história, a Libertadores de 99, também a Copa Mercosul de 98 contra o Cruzeiro, o Paulistão de 2008 diante da Ponte Preta e o de 76 contra o 15 de Piracicaba. Na pele de Palestra Itália, antes da mudança de nome, os campeonatos paulistas de 36, no duelo com o Corinthians, e 33 diante do São Paulo da Floresta, atual São Paulo Futebol Clube. Neste mesmo ano, o Palestra bate o Fluminense e leva o torneio Rio-São Paulo. No dia 9 de junho de 2010, a despedida do velho estádio, que dará lugar a uma nova arena, moderna, de multiuso e aconchegante, a Allianz Parque. Na gestão do ex-presidente Luiz Gonzaga Beluso,
foi quando tudo começou. Esse é um projeto do Palmeiras e da W Torre, não é de fulano, de ciclano, nem de beltrano. No sentido de que nos dê noção de que nós precisamos trabalhar pelo Palmeiras, não trabalho dos palmeirenses. Então o que eu quero ressaltar é que nós precisamos trabalhar pelo nosso clube, porque toda vez que eu saio do São Paulo, eu vejo como ele é grande. Em episódios como esse que são controvertidos, que você tem gente que torce contra, natural. Muita gente cética, mas o que nós queremos é deixar esse legado para as outras gerações que certamente receberão essa arena como um trabalho, como uma contribuição dos seus antecessores. Que o Allianz, o novo parque de diversões palestrinas, inspire o Palmeiras a recuperar os bons tempos de um passado não muito distante em que era protagonista e não coadjuvante. Que faça parte da história palmeirense nos próximos 100 anos e transforme a festa do bicentenário mais alegre ainda do que esta, que comemora o centenário do Palestra Itália Palmeiras. O Palmeiras, em seu primeiro jogo com o nome de Palmeiras, conquista o título de campeão paulista de 1942. Palmeiras 3, São Paulo 1. Fim de espetáculo no Pacaembu. César bateu por defesa, bola espirrou, ficou para o Mazinho, arrancando o Mazinho, desceu, invadiu, vai cruzar, cruzou, entre o Bahia e pro gol! Marcos está no gol, parceria autorizado, ele vai correr pra bola, bateu, defendeu, Marcos! Na esquerda para Ademar, prendeu bola, escapou de Carlos Alberto, virou, ajeitou, chutou, entrou, bordando a bola, sobrou para Sargento, chutou. Valdívia na bola, é decisão, Copa do Brasil, Valdívia partiu, bateu! Atenção, vai levantar, balão subindo, descendo, entrou Leivinha, bola para Ronaldo, chutou, é fogo! Luciano Henrique foi pra bola, bateu, defendeu, Marcos! Wilson no gol corintiano, Evair pra bater, Evair olha pra cima, pede proteção pra Deus, árbitro já autorizou. Evair correu, bateu, é fogo, é gol! Para a cobrança, recebe a bola de Ubaldo Aquino. Aqui está o microfone esportivo da Rádio Bandeirantes de São Paulo, ficando com você este momento inédito, histórico, especial para o futebol do Brasil, para o futebol do Palmeiras, que pode ser campeão agora da Taça Libertadores da América. Marcos no meio do gol, o torcedor grita fora, fora, fora. Vamos marcar meia-noite em São Paulo, 4-3 para o Palmeiras. Se ele perder, o Palmeiras será campeão. Zapata bateu, fora. O Palmeiras representa como se fosse a minha segunda casa. Eu já completei 50 anos de futebol e aprendi isso muito dentro do Palestra Itália. Eu tive 3 passagens do Palmeiras, né, 2 como jogador e 1 como dirigente. E as 3 vezes... Eu sabia que o Palmeiras tinha saído daquele jejum. O Palmeiras significou, né, quase tudo. É um motivo de maior orgulho que eu tenho, assim, de poder ganhar esse busto. Eu acho que é um reconhecimento maravilhoso. Talvez eu não tenha sido... Explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. Joelmir Betting. Joelmir Betting.